Olá! Nesta edição da Revista Curta, começamos abrindo o picadeiro para bater um papo com Carolina Garcês, curadora do Festival Internacional Sesc de Circos. Na sequência, uma conversa com Paulo Miada, curador da mostra 101, que traz obras produzidas por Tomi Otaki após seu centenário e entra agora em sua última semana de exibição. Em seguida, a socióloga Tarsila Formiga fala sobre a influência do crítico Mário Pedrosa sobre a arte brasileira entre as décadas de 30 e 50. E para fechar o bloco, o batuque do Projeto Bar, uma união do simbolismo e da energia dos ritmos afro-brasileiros e afro-cubanos. Essa terceira edição do Circos, que é o Festival Internacional Sesc de Circo, ela cresceu em números, não só de unidades do Sesc que estão participando, que esse ano são 15 em São Paulo e na Grande São Paulo, mas também em países participantes, né? Nessa edição temos alguns países que ainda não tinham participado, como Suíça, Suécia, Estados Unidos, a região da Palestina. O circo também na nossa memória afetiva, e que não é um entendimento errado, é que o circo sempre acontece na lona, no picadeiro, com suas luzes e um espetáculo de variedade. O circo também é isso e o Sesc trabalha também com esse circo. Mas existem outras maneiras de se fazer circo, em outros espaços, como por exemplo nos teatros ou em espaços abertos ou mesmo na vertical, em fachadas dos prédios, né? E nessa terceira edição, para além dessa questão da produção artística mesmo, né? Então a gente traz espetáculos que vão desde a estética do fazer circo tradicional, com essa estética da lona, até esses espetáculos que acontecem em espaços fechados, que usam dos recursos de todas as cênicas, né? E uma questão bastante importante também nessa terceira edição é que nós queremos jogar luz para esse momento não só da produção artística em si, mas do que está acontecendo nos campos da política e da economia do circo no Brasil. Então, para além dos espetáculos, nós temos aí realizadores de festivais brasileiros e internacionais e uma série de outros profissionais que trabalham com circo que vão contar um pouco também sobre esse status do circo hoje no Brasil. O festival é um lugar não só de fruição artística, mas também de desenvolvimento do pensamento a respeito de circo. A exposição Tomi Otaki 101 reúne as últimas 30 obras, as últimas 30 pinturas feitas pela Tomi, todas feitas após o seu centenário. A Tomi disse sempre, na época das comemorações dos seus 100 anos, que em parte ela tinha ficado viva tanto tempo por causa do seu trabalho e que ela ainda tinha coisas a fazer. Então, acho que muito propositalmente ela procurou, nesse último ano, desafiar os limites da sua própria pintura. Ela, que é uma artista tão famosa pelas suas cores, pelas suas combinações de cores, foi trabalhar o monocromo, quer dizer, a ausência de variação de cores. Então, ela trabalha com obras todas de branco ou obras todas numa cor, explorando menos os desenhos e as linhas e mais as texturas na aplicação da tinta, que é trabalhada quase como uma massa. E aí, nessa aplicação da tinta, ela vai criando contrastes entre algumas áreas, a textura de algumas áreas e também entre a profundidade das camadas da pintura. E nesses pequenos contrastes, por um jogo de sombras, a gente percebe formas. Então, de uma grande textura de branco, emerge um quadrado, um retângulo, uma linha. Com uma delicadeza especial, peculiar, mesmo pensando no universo da Tomi, que sempre foi caracterizado pela delicadeza. Essa exposição também, é claro, é uma homenagem à figura da Tomi Otaki, uma artista que
começou a trabalhar aos 39 anos e que durante 62, 63 anos produziu ininterruptamente e abriu inúmeros caminhos para a arte abstrata brasileira. Quer dizer, o espírito experimental e interessado no novo da Tomi fez com que ela descobrisse ou explorasse várias frentes do que pode ser a forma abstrata, a cor, o gesto e os materiais da pintura. Meu nome é Tarsila Soares Formiga, sou recém-doutora em Sociologia e vou falar um pouco sobre a minha tese A Espera da Hora Plástica, o percurso de Mário Pedrosa na crítica à arte brasileira entre a década de 30 e a década de 50. Um dos meus objetivos na tese foi investigar como é que o Mário Pedrosa ele auxiliou na criação de um outro projeto estético, mais ligado a uma segunda etapa aí do modernismo brasileiro, que desenvolveu aí criações artísticas ligadas à abstração geométrica. Então ele teria agregado um grupo de artistas ali ainda início de formação, jovens ainda, que se diferenciariam no caso dos artistas da década de 20, que tinham mais uma preocupação social de descrever o homem brasileiro, pensar em estereótipos nacionais. Se a gente pensar um pouco no Mário de Andrade, o Mário Pedrosa se diferenciaria desse crítico na medida em que ele agregou artistas que desenvolveram novas experiências estéticas. Então todos esses artistas começaram a se agrupar ali em torno do Pedrosa a partir da fim da década de 40 e aí mais forte talvez na década de 50. Então o Elliot Sica, no acervo do Pedrosa na Biblioteca Nacional, existem cartas em que é possível ver que eles tinham uma relação também, para além da relação crítico-artista, uma relação de amizade. A Lígia Pape tem uma dissertação que homenageia, a homenagem que ela faz na dissertação ao Mário Pedrosa. A Espera da Hora Plástica é um artigo que ele escreve sobre arquitetura já na década de 60, 50, 60. Ele está escrevendo sobre Brasília naquele momento, que seria para ele a realização de um projeto em que ele prevê tanto uma transformação da arte ali e uma transformação social juntas, caminhando juntas. Então Brasília para ele seria essa realização do projeto que ele, tanto na crítica quanto na arte. E aí a espera da hora plástica seria esse momento em que a arte teria um destaque também na transformação social. Seria esse momento que ele estaria esperando desde o início, quando ele começou a atuar como crítico, que teria se realizado ali em Brasília. Por isso a espera desse momento em que as artes plásticas teriam um papel de importância na construção de uma nova sociedade. Não é igual ao seu. O meu patuá não é igual ao seu. Meu patuá é de fato, o seu não sei quem foi que te deu. Meu patuá é de fato, o seu não sei quem foi que te deu. Meu nome é Léo Leobões e eu tô aqui com os meus amigos, meus camaradas Leonardo Santos, João Gabriel. Tá faltando um dos componentes da banda, que é o Adriano Diquinho. Nós estamos aqui para falar sobre o nosso trabalho no CD Bar e conversar um pouco sobre as nossas influências e as ideias que eu tive para fazer esse CD e montar esse trabalho. Mas eu sou branco, sou preto, sou jeje, sou pelo na cor. Sou brasileiro, vaqueiro, sim senhor. Mas eu sou branco, sou preto, sou jeje, sou pelo na cor. Sou brasileiro, vaqueiro, sim senhor. Eu já disse que eu sou homônia, sou jurado do tambor. Minha cabeça é de um mundo, minhas mãos são de chão.
trabalho, em verdade, é um pouco da história da minha vida, porque eu fui suspenso para Ogã de Xangô, quando eu tinha 8 anos de idade. Em 1970 eu saí do Brasil e em 73 eu conheci cubanos em Nova York e comecei a tocar percussão afro-cubana e comecei a tocar o batá. E o que eu fiz então nesse trabalho foi juntar a percussão afro-cubana com a percussão afro-brasileira. Os atabaques do candomblé brasileiro, o birimbau, as alfaias do maracatu, os instrumentos de samba, com os batais, com as tumbadoras, com o conceito de percussão cubano e o brasileiro. Pois é, essa questão de nós cantarmos, ou seja, das músicas que fazem parte desse trabalho serem todas cantadas em Yorubá, ou a grande maioria delas. Tem 2 ou 3 composições minhas que misturam português com Yorubá. Eu sempre achei essas melodias das cantigas de candomblé, tanto em Cuba, quanto no Brasil, quanto na África. São melodias belíssimas e que sempre ficaram restritas a esse gueto religioso. Eu quis tirar desse gueto, sabe? Eu quis trazer essas melodias, esses ritmos, essas coisas, inclusive essa letra que, embora não se entenda, elas têm uma melodia, elas têm um cantar, que é uma coisa muito bonita. E botar isso, vestir isso com uma roupagem pop, para que as pessoas pudessem se relacionar mais e entender e querer curtir. De todo modo, a pessoa, por mais que ela não saiba precisamente o que está sendo dito palavra por palavra, tem um bloco de informação sendo transmitida ali com vários sentidos, né? Deixa de ser multissensorial por esse aspecto. Basicamente no palco só tem percussão, toda a parte harmônica do show é disparada automaticamente pelo computador, então a gente toca com o monitor já direto no ouvido, né? Além disso, tem uma série de mudanças de instrumentos durante o show, então eu começo tocando repique, depois eu toco o côncolo e todo mundo se movimenta nessa ilha de instrumentos de percussão que fica no palco. Ibá em Yorubá significa reunião, significa juntar, agregar. E esse nome reflete exatamente a ideia desse disco. Junta a música do folclore cubano com o folclore brasileiro. A arte que nós fazemos, ou que nós temos a pretensão de fazer, que não é nossa, porque a gente trabalha com tradição, é uma arte que é sagrada. Isso para mim tem um significado, tem um sentido muito real, porque eu sou sacerdote do meu tambor. Os tambores batá são tambores sagrados, eles são consagrados. Dentro deles reside um orixá, um espírito. E essa espiritualidade, deem o nome que quiserem dar, eu não gosto de sectarismo religioso, eu não gosto disso, mas enfim, tem uma coisa, essa espiritualidade, isso é sagrado, isso aqui é sagrado, a vida é sagrada e a arte que expressa isso é sagrada. E eu não quero fazer só entertainment. Então é isso, e quem quiser ouvir um pouco da nossa música, tem o site www.leoleobões.com.br, que tem as músicas no SoundCloud. Venham conhecer o nosso trabalho. Sapato, pisando com elegância e exuberância, exuberância.